Seja muito bem-vindo ao canal da Taj Mandal. Eu sou o Paulo Alvarenga, terapeuta Ayurveda, e hoje eu vou falar sobre uma curiosidade muito grande que as pessoas têm, o seu biotipo. Então você quer saber qual é o seu biotipo, como equilibrar? Fica aí com a gente e no finalzinho a gente vai presentear com uma receita. Uma receita específica para o seu biotipo. Um dos pilares para o entendimento do Ayurveda são os doshas. Os doshas, a palavra dosha, ela significa aquilo que é estático e que se move, parece contraditório, que se transforma. Os doshas são os biotipos. Existem 3 grandes biotipos que são conhecidos, mas na realidade, se nós hoje somos no planeta próximo de 8 bilhões de pessoas, então são 8 bilhões de biotipos. Porém, existe algo que os diferencia e é sobre isso que nós vamos passar a entender. Os biotipos no Ayurveda, eles têm a sua origem nos elementos que os formam. E eu vou começar pelo biotipo Pitta. Por exemplo, quando se junta o elemento fogo com o elemento água, aí nós temos o biotipo Pitta, que é a grande maioria das pessoas do Ocidente. Aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, tem um predomínio desse biotipo. E tem as pessoas que têm o biotipo Pitta, elas têm a característica do fogo, porque predomina o fogo, mas também tem a água. E o fogo, ele é quente, então essas pessoas, você quer se reconhecer, é pelo apetite. Essa é a grande forma de saber qual é o seu biotipo. Se você tem muita fome, se você fica nervoso, se você briga quando atrasa a refeição, você tem uma grande possibilidade de ser do biotipo Pitta. Mas o biotipo Pitta também tem, dentre da sua raça, ele é o mais claro. Normalmente os olhos são mais claros, a pele é mais sensível, o corpo é quente e a mente também. A cabeça é quente, então o Pitta é quente de cabeça e de corpo. O biotipo Vata, que é a composição do elemento ar com o elemento éter, o espaço, são pessoas que, como o ar, são leves, são rápidos. A característica do corpo físico de uma pessoa Vata é um corpo muito magro. É aquela pessoa que nasce e vai morrer magrinha. Se a gente for olhar na nossa cultura, por exemplo, o Caetano Veloso está com 80 anos e tem o mesmo peso de quando tinha 30. O Vata normalmente é muito criativo, ele é rápido, a digestão dele, que é mais importante para a gente entender, pela função de tratar depois ou de se equilibrar, é como funciona a digestão. O Vata tem uma digestão completamente irregular. É aquela pessoa que um dia está com muita fome, no outro dia esquece de almoçar. Não é tão importante o alimento como é importante o conhecimento. O Vata está sempre buscando novidades. Ele é o que traz a grande vanguarda do conhecimento e são pessoas que, por ter um corpo mais frágil, têm uma tendência muito grande à ansiedade. E o próximo biotipo que eu vou descrever é o Kapha. Então o Kapha, ele tem os elementos água e terra. Então fisicamente ele é o mais pesado, ele é o mais estruturado. É aquele que luta com a balança a vida toda. Não é o que come mais. O que tem o maior apetite é o Pitta, mas o que engorda é o Kapha. Por quê? Porque o metabolismo é mais lento. Como os elementos que o compõem são mais densos, então ele tem, com isso, uma digestão mais demorada e, por consequência, acumula muita gordura. O biotipo Kapha é aquele que come sem ter vontade, sem ter fome, mas sim por uma compensação emocional. Como nós todos temos os 3 biotipos, talvez você se identifique com 1, 2 ou 3, e isso é muito natural. Para que possamos entender qual que é o prioritário, vamos nos basear sempre pela questão do apetite e da digestão. Entendendo esse conceito mais macro dos elementos, do sistema digestório,
para poder saber como que funciona, qual que é o meu biotipo, nós devemos observar basicamente duas características. A do corpo físico. Então, o Vata é o que tem o corpo mais magro, mais seco. O Pitta tem o corpo mediano, mais muscular. E o Kapha é aquele mais cheinho, mais redondinho. E o apetite do Vata é errático, irregular, do Pitta é altíssimo e do Kapha não é alto, mas é constante. É aquele que belisca muito. Por essas informações, se consegue ter uma segurança maior para entender o próprio biotipo. Ninguém é 100% Vata, 100% Pitta, 100% Kapha. Os biotipos são mistos e muitas vezes você vai ter característica de dois. E mesmo duas pessoas de biotipo Pitta não são iguais. E é essa a riqueza que nos torna, humanos. Mas, quando tem uma preponderância, esse é o primeiro biotipo. Então, digamos, a pessoa tem essa tendência de um grande apetite, mas o corpo dela é um corpo mais grande, é um corpo de estrutura óssea larga, ele é um Pitta Kapha. Assim como pode ter o Pitta Vata e até um Vata Kapha. Então são 7 biotipos. Esse assunto é extremamente lindo e interessante, porque você começa a perceber, então quer dizer que ele não é doido, ele é só nervoso porque ele tem muito fogo. E aquele outro, ele não é estranho, distraído, ele tem bastante elemento ar, a genialidade dele está ali. E aquele terceiro, que é tão lento, tão calmo, não é que ele precisa mudar, essa é a força que ele tem. E aí está a riqueza do Ayurveda. Quando você está em equilíbrio com a sua própria energia, você entrega o seu talento maior. E é isso que o trabalho terapêutico faz. Toda essa movimentação na busca da saúde perfeita, na busca do caminho aonde a mente tem clareza, tem o acolhimento. Para isso existe uma clínica organizada, estruturada, registrada, com 20 anos de experiência, aonde você pode buscar o tratamento. Esses tratamentos, eles são idênticos aos que você faria na Índia. A Taj Mahal hoje, ela tem toda uma estrutura para poder receber, acolher e tratar. E você que ficou aqui comigo, gratidão. Você deve estar curioso para ter certeza qual será meu biotipo. Então, aqui abaixo você vai clicar e tem o teste para você saber o seu biotipo e uma surpresa, um presentinho, também uma receita que contempla o seu equilíbrio do seu biotipo. E dentro daquilo que existe na necessidade para o seu melhoramento pessoal, para a sua saúde física, mental, emocional, você pode agendar uma consulta online ou presencial à sua disposição.